Mais uma vez, com sua fé. Dá-me graça, Senhor, para você. Dá-me graça, Deus. Dá-me graça, Senhor, São Jesus do perdão fiz. Esta minha solidão, Senhor, Ele me amou. Alegrou meu coração. Oh, dá-me graça, Senhor, para você. Dá-me graça, Deus. Dá-me graça, Senhor, para ti. Só em ti somente espero, e te esperarei, esperando a vitória, eu te alcançarei. Dá-me graça, Senhor, você que na minha vida eu não posso parar. Jesus é minha vida, eu posso confiar. Dá-me graça, Senhor, para você. Dá-me graça, Deus. Dá-me graça, Senhor, para ti. Oh, dá-me graça, Senhor, para você. Dá-me graça, Deus. Dá-me graça, Senhor, enquanto eu viver por aqui. Aleluia. Nosso Senhor Jesus, né? Deus abençoe ou continue abençoando a cada um dos irmãos, né? Aleluia. No precioso nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Jesus. O cunhado da irmã Lenira está de novo, né? Para ver sinal que gostaram da reunião, né? Amém. Deus os abençoe e sejam sempre bem-vindos. Amém, Jesus. Esse jovem do lado do irmão do monge Anders, esse moço é amigo, é isso? Qual é o seu nome? Alexandre. Deus o abençoe. Primeira vez aqui? Seja bem-vindo, Alexandre, né? Mãe Bilson, Ana, são da casa. Mãe Elisama e o irmão Ezequiel representando Camboriú, juntamente com o Ju e eu. E às vezes nós temos representantes daqui e lá, né? Alguns irmãos não têm podido vir, né? Irmã Zilene, irmão Ivo, por motivo de trabalho, né? Mas eles amam muito os irmãos e gostariam de estar juntos aqui com os irmãos, né? Essa noite eu pensei que nós teríamos um Joel aqui pregando para nós. Desejei ouvir o irmão Joel.
está em viagem, então por estar aqui conosco. Então Deus tinha nos visto aqui nessa noite. E nós temos uma oração, mas vamos deixar no final. E talvez, não está confirmado ainda, próximo sábado nós teremos a presença do pastor Weber. Amém, Jesus. Se for possível, se Jesus também viu. Senão, ele não estará conosco. Ele desejou passar por aqui. E eu creio que será uma bênção para nós. Amém, Jesus. Nós vamos nos colocar em pé na presença de Deus e abrirmos Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. Aos Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 30. Nós demos uma pausa nos selos, né? Estamos com a mensagem, perdão. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, juntamente daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Fechemos os nossos olhos e falemos com o Pai eterno. Senhor Jesus e nosso Pai celestial, nós estamos tão felizes, Senhor, por mais uma vez entrarmos no Teu santuário e sabermos, Senhor Deus, que é um lugar de julgamento para essa cidade, um lugar de julgamento para os nossos corações. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor entre profundamente em nossos corações. Nós estamos sentindo uma dor, Senhor Deus, tão profunda. Eu creio que a noiva está sentindo dores de parto, Senhor. A atmosfera terrena não está boa para nós. Por isso, Senhor Deus, nós viemos para a Tua casa, Senhor Deus, pedir a Tua misericórdia, Senhor, que nós possamos crescer no Seu amor, que nós possamos estar prontos, Senhor Deus, para subirmos com o Senhor. Não queremos ficar para trás, não queremos ser deixados para trás, mas nós almejamos, Senhor Deus, um lugar onde o Senhor comprou com o Seu sangue para nós. Senhor, nessa noite nós te pedimos que o Senhor nos unja para falar, nos unja para ouvir, Senhor Deus, e nos unja para viver a Tua palavra. Abençoa cada coraçãozinho que aqui entrou, Senhor, de cada bebê, de cada criança, de cada jovem, Senhor. Que cada um de nós possamos ser grandemente abençoados por Ti, Senhor. Que não haja nenhum espírito, eu creio que não há nenhum espírito contrário, porque essa atmosfera já está maravilhosa para Jesus operar em nosso meio. Mantenha, Senhor Deus, esse espírito em nosso meio. Pedimos que o Senhor abençoe a Sua palavra em nossos corações, que ela produza os frutos de vida eterna, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos? Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma missão. Missão significa obrigação, dever.
Agora, eu tenho pensado, eu estava meditando nessa tarde, irmãos, é tão bom quando nós podemos cumprir o nosso dever e sentir paz, sentir alegria. Paulo, ele deixou escrito nas Escrituras, eu acabei a carreira, guardei a fé, e agora estou na presença de Deus. Que segurança, irmãos! Acabei a carreira, cumpri o meu ministério, cumpri a minha missão, e agora estou nas mãos de Deus. Quando eu estive ali no Exército Brasileiro, nós éramos muito cobrados. E ali no início eles dão missões, né? Eles chamam missões, deveres, são missões que nós temos que resolver. E aqueles superiores, eles falam assim, às vezes eles dão missões difíceis para nós resolvermos. E eles diziam assim, olha, a missão dada é missão cumprida. Em outras palavras, se vira. Se você não consegue fazer sozinho, pede para alguém, pede ajuda, mas você não pode voltar aqui sem isso pronto, né? Sem esse trabalho cumprido. Dá um jeito. Agora, nós observamos que Deus nos dá uma missão. Cada um de nós estamos recebendo, no meio da noiva do Senhor Jesus, nós temos uma missão. Deus nos dá um compromisso. Como cada um dos nossos pais aqui presentes, você vai ensinando o filho, meu filho, vai fazendo assim, vai dar certo. Faz assim, vai fazendo, até que aquele jovem cresce, case, e aí ele já tem a sua responsabilidade. Jesus é o nosso Pai eterno. Amém? E esse Pai, ele vai dar missão para a sua igreja. Ele deu uma missão tão especial nas mãos de Moisés. Mas como que eu vou cumprir, Senhor? É apenas crendo na sua palavra. Agora, nós temos que observar, irmãos, a cada um de nós estamos recebendo, a cada culto nós recebemos uma missão de Deus. Ouvimos a sua palavra e a nossa função é praticar, cumprir o que Deus está nos ensinando. Então, no geral, nós observamos a noiva, ela está precisando, irmãos, nós estamos vendo nessas últimas reuniões, a noiva ela está com uma responsabilidade, com uma missão de apresentar Jesus Cristo andando mais uma vez na terra. Jesus andando dentro do seu coração. Agora observe, irmãos, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É uma missão, Ele nos chamou para o servir. Agora, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Por que nós não conseguimos ir para o mundo, os eleitos, a noiva do Senhor Jesus? Porque lá não encaixa o nosso espírito. No meio da sujeira, da imoralidade, o nosso espírito não encaixa. Mas nessa noite você se sente bem na casa de Deus, porque você foi predestinado para servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme, irmãos. Olha a missão que ele deu à sua igreja, para nós sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus quer que nós sejamos parecidos com Ele.
Deus quer que nós tenhamos, irmãos, dentro de nós, misericórdia, graça, paciência, como Ele teve, conhecimento da Sua palavra, saber quem é Deus. O mundo não conhece Deus, mas nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Deus. Amém. Nós não cremos numa trindade, 3 pessoas diferentes, mas nós cremos num Deus com 3 ofícios. Oh, meu Deus. Um Deus realizando os seus poderosos atos. Agora, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou. E se Ele nos chamou, Pedro disse, Ele nos guarda, Ele nos livra do mal. Amém, aleluia. E aos que chamou, a esses também justificou. Deus tem justificado esta igreja. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. E estamos no último processo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos passando pela santificação, batismo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É hora de arrebatamento, irmãos. Não é hora mais de nós estarmos preocupados com outras coisas. É hora de nós olharmos e cuidarmos da nossa alma. Amém. É hora de nós cuidarmos, irmãos, porque o diabo, lá em 1 Pedro, ele diz, ele está ao redor da sua casa, da sua vida, né? Dessa igreja, dos nossos corações, para derrubar esta igreja. Mas o que você veio fazer aqui nessa noite? Você veio dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me dá força, Senhor. Quarta-feira nós tivemos uma reunião ali em Camboriú de lágrimas, e de muitas lágrimas. E horas que nós vamos vendo, como nós vimos nesses últimos cultos, né? Eu falei, a igreja ela passa, o profeta diz, a ser um hospital. E o hospital você deve ir quando está bem ou quando está mal. Fazer exames de rotina é muito bom, previne muitas coisas. Mas se você estiver mal, no hospital também tem médicos. A igreja, se você estiver bem, você deve vir. Jó estava na igreja quando estava tudo bem. Ele estava lá no sacrifício com Deus. Agora, quando ele passou pela perseguição dos seus inimigos, que até eram irmãos, pessoas próximas, ele pôde dizer, eu estou nessa situação, mas eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Nós olhamos aí no mundo, irmão Jander, nós vemos tanta confusão, nós vemos tanta pressão, tantos demônios, mas nós podemos nessa noite dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Amém. Eu sei, eu tenho essa confiança. Noé tinha uma confiança em Deus que havia um momento de tribulação para a terra. Por isso ele trabalhou 120 anos para Deus. Mas que mensagem de loucura! Mas que mensagem de loucura essa pequena igreja está pregando, essa palavra está pregando, mas ela está penetrada em nossos corações. Amém? E nós queremos que Jesus está às portas. Amém, verdade, nós cremos. Então o profeta diz aqui no parágrafo 130 dessa mensagem de perdão, é onde Deus nos deu a inspiração para falarmos nessa noite. Ele diz, cristianismo. O que é um cristianismo? O que é ser um cristão, uma cristã? O que é ser uma igreja cristã? Cristianismo é ir atrás dos perdidos. Cristianismo é ir atrás dos perdidos. E há um desejo de nossas almas, irmãos, dar um folheto, fazermos alguma coisa por alguém que está em necessidade. O Rogério me ligou hoje à tarde, pastor, eu estou evangelizando com aqueles folhetos. Eu creio que cada um dos irmãos, com as suas palavras, com as suas vestes, com o seu comportamento, você está transmitindo uma mensagem para o mundo. Amém? Cristianismo é ir atrás dos perdidos, ir buscar aquele irmão e fazer alguma coisa a respeito. E podemos ficar e cruzar as mãos,
mesmo se alegamos que somos salvos, e ver homens e mulheres morrendo por todo lado, não tem como, irmãos. Amém. Nós temos que nos sacudir como igreja de Deus vivo. E as ruas cheias de mulheres, e as igrejas, mulheres de shorts e se pintando e caminhando de lá para cá com cigarros nas mãos e o rosto todo pintado e parecem raposas ou lobos ou algo assim, e homens caminhando para lá e para cá na rua, afiliando-se a igrejas e coisas assim, e chamar isso de cristianismo e ficarmos quietos. Não. O profeta diz: nós temos que buscar aqueles que estão desejosos. Há pessoas que não querem saber, mas há pessoas que elas querem saber. Há pessoas curiosas para saber o que está dentro de nós. Amém. O que tem dentro dessa igreja de especial. Então, no 131, o profeta diz assim: Paulo, o que ele faria aqui em Navegantes? O profeta diz: o que ele faria aqui em Tucson? Ele diz: o que São Paulo faria se andasse em Tucson? Agora eu digo que pretenderiam antes do amanhecer, isso mesmo. Por quê? Porque a sua alma arderia para falar de Deus, de tal modo que ele não poderia evitar fazê-lo. Claro, mas nós filiamos a igreja. Veja, as nossas tradições tornaram-se um mau cheiro na face de Deus. O profeta diz nessa mensagem: o povo lá no passado, eles foram acostumando com aquela adoração, e já não tinha mais aquela preocupação, vai ser o melhor animal, vai ser uma coisa tão perfeita. Aí chega um profeta verdadeiro de Deus, Isaías, e corrige Israel. Então no 134 ou 132, então o profeta diz assim: o que nós estamos necessitando? O que a noiva precisa? Ele diz: o que necessitamos hoje é que hoje é um profeta que se erga em cena, como assim diz o Senhor, e mostre a verdade nua e crua sobre essas coisas, e diga que elas se tornaram mau cheiro. Nossas denominações cresceram, nossas igrejas tão grandes e tão vistosas como nunca, do que nunca. Nós muito melhor com uma panela, nós estaríamos muito melhor com uma panela de lata, ou em pé numa ruazinha outra vez, com um violão, tocando um tambor lá, ou alguma coisa assim, com um verdadeiro fogo pentecostal ardendo em nossas almas, do que estarmos sentados nos formidáveis bancos de igreja em que estamos sentados hoje, morrendo. Que perigo, irmãos! Nós não podemos acostumar com esta igreja, com este lugar. Nós temos que sentir o poder de Deus em nossas vidas. Aleluia. O mundo morrendo debaixo dos nossos pés. Sim, Senhor. Glória a Deus. Então, mais à frente ele diz assim, do 135 ao 140. Hoje eu estou bem rápido, mas eu queria deixar isso aqui bem gravado no coração dos irmãos nessa noite. Do 135 ao 140. Olha o lugar de segurança. Ele diz assim: eu dou testemunho esta noite de que o sangue de Jesus Cristo torna um metodista, um batista, um luterano, um presbiteriano, o que ele seja, meu irmão, se esse homem, se essa mulher, metodista, batista, presbiteriano, ele desceu sobre o sangue de Jesus. O profeta diz: ele pode ser chamado meu irmão. Sim, Senhor. Há algo nesse companheiro, porque o seu espírito é um irmão. Amém? Amém. Ele não é dado a discutir em outra coisa. Ele é um irmão em Cristo. Ele crê
toda a palavra que está nesta Bíblia. Amém? Amém. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro assembleiano, presbiteriano, um verdadeiro luterano, ele crê de capa a capa. O profeta diz: há salvos lá, houveram salvos lá, há salvos. Mas ele diz: se essa pessoa ela desce sobre o sangue de Jesus Cristo, então ele crê, ele não descrê da palavra, como o espírito denominacional que combate a própria palavra de Deus. Aí é um perigo. Então ele diz: como pode o Espírito Santo, uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo, mas não crê em lava-pés, não crê no batismo no nome do Senhor Jesus, não crê na totalidade da palavra de Jesus. Como pode? Como pode o Espírito Santo, o qual escreveu a Bíblia, negá-la? Como pode o Espírito Santo, vivendo no homem, dizer: isso foi para os discípulos, né? Como as testemunhas de Jeová, eles dizem, isso é milagres, foram para trás de outras e outras denominações, não creem na cura divina. Mas a cura divina tem acontecido em nosso meio. Aleluias! O que os médicos não conseguem fazer, Jesus Cristo faz. Aleluias! Jesus disse: quem quiser. E Pedro disse: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aqueles que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? E Ele tem nos chamado, irmãos, para sermos filhos e filhas de Deus. E o Espírito Santo era para quem quer que Deus chamasse. Aqui disse: aquele que Ele predestinou, Ele conheceu de antemão, Ele ordenou e eles aceitaram. Ninguém pode vir a mim, palavras do nosso Senhor Jesus, disse Jesus, se o Pai não o trouxer. E todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Aleluias. Abel sentia aquele desejo, aquele impulso para os céus. Irmãos, nessa noite nós sentimos um impulso para louvar a Deus, para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para sentir a sua presença. E Ele está passeando aqui para nos ajudar nessa noite, para nos libertar, tirar os seus problemas, as suas dificuldades. Ele disse: olha, vinde a mim, eu vos aliviarei. Aleluias. É muito pesada muitas vezes a nossa carne. Eu estava falando com os irmãos hoje, mas aí vem Jesus e nos ajuda, irmãos. Vem Jesus e te dá um empurrão, te dá uma força nessa noite, e você sai melhor do que você entrou daqui nessa noite. Você diz: meu Deus, como é maravilhoso servir a esse Jesus. Aquela mulher chegou aos pés de Jesus, toda quebrada, toda cheia de dificuldades, uma prostituta lavando os pés de Jesus. Mas em uma mensagem o profeta diz: quando ela terminou aquele trabalho, ela foi para o seu lar, e ele disse: os teus pecados estão perdoados. Amém. Que segurança, que alegria, irmãos, quando seus pecados estão perdoados, quando nós estamos debaixo desse sangue maravilhoso de Jesus Cristo. Aleluia. O profeta diz: ela não apenas levou a salvação, mas ela levou o gozo, a paz, a alegria para o seu lar. Amém. Tudo que estava faltando, Deus preencheu o seu coração. Amém. Então no 40 ele diz assim: nós vimos em emoção fabricada, vimos para nos afiliar à igreja, perguntando: vimos porque não queremos ir para o inferno? Ou vimos porque amamos Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna? É desse jeito que nós estamos essa noite. Não estamos aqui por medo, por confusão, por problemas aí fora, mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos o amor de Jesus Cristo. Esse amor penetrou em nossas almas. Amém, meu Deus.
E nós vimos porque é um sacrifício de amor. Foi um sacrifício de amor, irmãos, que Deus nos deu. E Ele diz: o que devemos fazer? Qual é a missão? Expor. Expor. Agora eu queria terminar aqui com 133. Parágrafo 133. Então você tem uma missão: expor o sangue de Jesus Cristo, expor o sinal neste momento. Sempre foi o sangue. Lá no passado era um sangue representando a igreja. Abel sentiu esse impulso e adorou a Deus, e Deus o recebeu. A hora da morte, o sangue cobriu os umbrais das portas dos nossos preciosos irmãos ali, na hora que a morte estava passando pelo Egito. E o profeta diz: nessa hora nós estamos debaixo também dessa proteção. É o sangue de Jesus Cristo. O que Ele vai olhar para nós não é o que nós temos, o que nós fizemos, é se nós nos submetemos à cruz do Calvário. É isso que Ele quer ver da sua igreja. Graças a Deus. Então Ele diz aqui nessa mensagem: você não fica discutindo. Quando você tem um bom Espírito de Deus, você não fica discutindo: ah, mas é assim, mas a Bíblia não está certa, mas isso aqui não está correto, mas não. Você crê em toda a palavra de Deus. Tem coisas que às vezes nós não entendemos, tem coisas que nós não conseguimos compreender, mas o Espírito Santo vai iluminando os nossos corações. Ele vai abrindo o seu entendimento, você vai entendendo, e quanto mais você vai entendendo de Deus, mais você vai amando a Deus. Amém. Mas você vai vendo que esse Deus é especial demais. Aleluia, Jesus. Não dá para viver sem Ele. Não dá para viver sem a sua presença. O profeta diz: o casamento é algo que representa Deus e a igreja. A igreja é representada nesse casamento. E chega um momento de quem ama, como eu já passei por essa oportunidade, que coisa boa é chegar ao casamento, é poder viver junto. Eu falei em Ponta Grossa esses dias atrás. Eu tenho prazer, irmãos, eu acho tão bom almoçar com a minha família, tomar um café com a minha família, viajar com a minha família, estar junto com a minha família. É tão maravilhoso. Você os ama, você quer estar junto. Nós e Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós não conseguimos viver sem a sua presença. Amém, Jesus. Nós precisamos dele a todo momento, a todo instante. Amém? Ele sem mim nada podeis fazer. E nessa noite nós não seríamos nada aqui nessa noite sem a sua presença. É verdade, meu Deus. Se Ele não estivesse aqui, os hinos não seriam bons, a palavra nós não conseguiríamos pregar, não conseguiríamos trazer algo especial. É porque Ele nos unge para falar, nos unge para viver. Não somos nós, mas essa mensagem do profeta diz: o Espírito Santo testifica na sua vida. Amém, Jesus. Você está alimentando a sua alma. Agora esse Espírito, ele vai testificar na sua vida. Então eu queria terminar aqui com 133. Então ele diz: Deus tem um perdão. Que coisa maravilhosa quando nós somos perdoados, quando você pode perdoar. Deus tem um perdão, e esse perdão é só através de Cristo. Aí ele diz: instrução. Tem pessoas tão instruídas, tradição denominacional, científica, nada jamais tomará o seu lugar. É o sangue de Jesus. É sobre, aí ele diz, a tradição não, mas é sobre o sangue de Jesus Cristo, a maneira provida por Deus para pecadores. A única maneira de podermos nos encontrar é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele nos limpa e nos purifica de
todo pecado. Amém? Agora, irmãos, Deus colocou uma missão difícil para esta igreja: carregar o Espírito Santo nessa hora, na luz do entardecer, na hora mais difícil. Por um lado, uma mensagem tão maravilhosa, tão grande; por outro lado, um tempo tão negro, tão escuro. Mas aquele que começou a boa obra, Paulo disse, ele vai aperfeiçoar. Amém? Não é uma hora fácil, irmãos. Eu creio que quem é espiritual está prestando atenção que há uma pressão, há uma dificuldade muito grande. Mas nós queremos ver Jesus. Amém. Nós queremos estar com Jesus. É verdade. E eu creio que não é a nossa força. Não é nós que podemos fazer alguma coisa, mas é o que Ele pode fazer por nós. Amém? Então nós estamos aqui, como foi pregado, pela graça, pela misericórdia de Jesus. E que Ele possa cuidar, de cada mãe, de cada pai. Eles estão com uma missão tão difícil, cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão, cada pastor nessa hora, irmãos, está enfrentando horas difíceis, momentos tão difíceis. Foi uma mensagem difícil para o profeta pregar contra a mulher, contra o pecado, contra as coisas erradas, nos colocar em posição. Mas tudo isso agrada ao nosso Deus. Ele disse em Apocalipse, Ele quer uma igreja zelosa, uma igreja que tenha decência, uma igreja limpa, que não se mistura com Satanás. E eu creio que nós somos esse povo especial. Amém. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. E eu gostaria que vocês orassem juntamente comigo. Um precioso jovem chamado Vinícius, é meu primo, né? Ele mandou uma mensagem: eu estou em lágrimas e precisando de ajuda. E Jesus está aqui para nos responder. Se há um problema, se há uma dificuldade no seu coração nessa noite, se há algum problema, alguma coisa que você precisa, você fala: Senhor, a minha alma, o meu espírito está em suas mãos. Senhor Jesus e nosso Pai Celestial, às vezes pensamos, Senhor, como Jonas pensou: eu não conseguirei vencer essa missão. Que missão tão difícil, Senhor. Eu vou para Tarso ser mais fácil, mais tranquilo, e eu fujo da responsabilidade. Mas ele tinha uma predestinação. A sua predestinação era pregar para Nínive. Senhor, muitas vezes nós queríamos ter fugido das nossas responsabilidades, das dificuldades que nós muitas vezes vemos pela frente, mas o Senhor nos predestinou para vencermos. O Senhor nos predestinou para sermos lavados por um sangue maravilhoso. E não é por nós mesmos, Senhor Deus, mas é pela Tua graça que aqui estamos. Estamos no altar, Senhor Deus, estamos num lugar onde não nos acostumamos e não queremos nos acostumar. E há pessoas que creem na oração desses santos, Senhor. É o caso desse jovem que está em dificuldades, que está com a sua alma, com o seu coração perturbado, Senhor. Eu coloco na presença de Jesus Cristo neste momento, com toda a sinceridade do meu coração, com toda a minha alma, Senhor Deus, que eu possa, Senhor Deus, neste momento ser ouvido pelo Senhor, e que aquele jovem possa receber a paz, a alegria que só o Espírito Santo pode derramar sobre ele, que ele possa alcançar o perdão, a libertação, Senhor Deus, o que ele está almejando neste momento. Senhor, nós vemos tantos demônios tentando nos derrubar, tentando nos desanimar. Nos dias de Noé havia muitos demônios ao redor daquela arca, rindo, debochando do trabalho feito por Deus. Mas ali havia um homem especial chamado Noé,
com uma convicção em seu coração. Um algo, ele tinha a palavra falada, penetrada em seu coração. Ele podia saber que do alto dos céus, Deus podia ouvir o seu clamor. Deus podia ouvir a sua prece. Deus podia ver o seu trabalho. E ali ele cumpriu a palavra de Deus. E o Senhor foi maravilhoso. O Senhor fez realmente o que o Senhor prometeu fazer. Senhor, nós vemos em toda a Escritura uma sombra, como disse o profeta nessa mensagem, de um sangue de um cordeiro, de um sangue de um animal, representando os pecados da igreja ali no passado. Mas chegou um tempo, aquilo era apenas uma sombra do que Isaías 53 estava pregando. Ali ele estava dizendo: vai vir algo especial sobre a terra, vai vir algo maravilhoso. Esse algo é o Cordeiro de Deus. E João disse: ele amou tanto a nós, de uma tal maneira que nós não conseguimos explicar, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque cremos, nós temos a convicção em nossos corações de que o Senhor foi e é o Cordeiro de Deus que venceu o mundo por nós. Nós cremos, Senhor Deus, eles, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui estamos, Senhor Deus, almejando essa vida eterna, almejando uma vida diferente, Senhor, almejando estarmos do outro lado, como foi cantado, além do Rio Azul. É uma outra terra, uma terra especial, onde a esposa do profeta não quis voltar. Quando ela voltou daquele lugar, muitos outros disseram: não, estava tão maravilhoso, me deixem lá. É um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar onde Deus tem colocado um descanso para nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor guie os nossos passos, que nós possamos, como disse as Escrituras aqui em Romanos, que nós possamos estar glorificados, santificados, justificados pelo teu poder. Batiza-nos com o teu Espírito Santo, Senhor. Batiza essa igreja, os nossos lares, Senhor Deus, para que nós sejamos revestidos com aquele poder sobrenatural, Senhor. Aonde a morte pode bater em nossas casas, nós não teremos medo. Aqueles discípulos no passado, eles não tiveram medo. Daniel não teve medo de uma cova de leões. E outros enfrentaram a morte, enfrentaram demônios terríveis. Mas com Jesus ao nosso lado, nós podemos cantar: somos mais do que vencedores. Somos mais, Senhor Deus, do que um exército neste mundo. Nós somos um exército vencedor. Nós somos vencedores. Senhor, ajude esses pais a vencer. Ajude essas mães a vencer. Esses maridos, essas mulheres, Senhor Deus, os demônios estão aí para divórcio, para separações, mas que o Senhor ajude nós a cumprir a nossa missão, Senhor Deus, e chegar até o fim, Senhor Deus, da nossa carreira. Que nós possamos falar como Paulo. Ele disse: acabei a carreira, agora eu guardo a fé. Agora está na hora de eu subir com meu Pai Celestial. Que coisa maravilhosa! Deixando uma palavra tão especial, deixando uma mensagem a qual nós estamos querendo voltar para ela. Onde essa igreja, ela está desejando voltar àquele amor divino, aquele amor tão especial, tão tremendo, que eles não tinham vergonha de adorar a Deus, de louvar a Deus, de viver uma vida especial para Deus. E Deus derramou o gozo do Espírito Santo, derramou sobre eles um gozo especial. Era uma igreja feliz. Senhor, nós cremos que somos também uma igreja feliz, Senhor. Nós somos recompensados pelo teu Espírito Santo, mas nós queremos mais, Senhor.
nós não estamos satisfeitos com as nossas vidas. Nós queremos muito mais, Senhor. Nós precisamos de uma renovação. Nós precisamos de um batismo especial que vem dos altos céus. Senhor, nos ajude, nos prepare para aquele arrebatamento, Senhor. Se ainda existe um salvo, Senhor, fora do teu corpo, Senhor Deus, nessa cidade, que nós possamos ao encontrá-lo, Senhor Deus, que nós possamos o ajudar. Ajude, Senhor, aqueles que estão fracos, aqueles que estão cansados, que o Senhor possa dar força a cada um de nós. Leva-nos em paz nessa noite, Senhor. Obrigado pelo irmão Juca, Senhor Deus, que tem nos acompanhado. Obrigado, Senhor Deus, por esse trabalho. Irmão Paulo, Senhor, irmão Giander, de cada um desses irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por nós revermos esses irmãos que amamos aqui nesta noite. Senhor, eu coloco em sua presença a vida do irmão Ezequiel, Senhor Deus. Ele tem um propósito, ele tem um desejo, Senhor. E nós cremos que ele quer a vontade de Deus em sua vida. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia dele, do seu lar. Que ele possa, Senhor Deus, receber, que o Senhor possa dirigir, Senhor Deus, a sua vida. Seja com ele, Senhor, seja com o seu lar. Seja comigo, Senhor Deus, seja com esta igreja. Seja com cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, cada coração aqui representado, Senhor. Seja com esse jovem que nos pediu, Senhor Deus, um socorro. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Drusila, Senhor. Seja com esse coração tão especial. Seja com essa preciosa irmã, Senhor. Aqui ela representando a sua mãe, o seu lar, o seu irmão, Senhor Deus. Abençoa o Diogo, Senhor Deus. Ele precisa da tua paz. Ele precisa de força. Os seus irmãos precisam, Senhor Deus, de um reencontro com Deus. Seja com eles, Senhor Deus. Seja com cada um de nós, com César, Senhor. Colocamos aquela vida em sua presença. Colocamos, Senhor Deus, cada um de nós, cada um desses visitantes nessa noite em sua presença. Nos leve em paz, Senhor Deus, protegidos e guardados. Te pedimos as tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diga: Deus te abençoe, o seu irmão, a sua irmã. E nós vamos nessa paz especial de Jesus Cristo. Graças a Deus. Bendito seja.